Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É Franco Martins, médico, pneumologista, especialista em medicina do sono, e hoje eu vou dar continuidade a um vídeo que nós temos aqui no canal, que eu gravei há alguns anos sobre os erros no uso do CPAP. Então, conforme vai passando o tempo, a gente vai atendendo, vendo mais pacientes, mais pessoas, e tenho observado que alguns desses erros têm se mantido e alguns outros são erros novos por causa dos novos aparelhos, né? Algumas facilidades que surgiram ao longo do tempo. Então, o primeiro erro é utilizar os parâmetros que vêm de fábrica. Então, as pessoas compram os seus CPAPs hoje muito pela internet, né? Ou vai numa loja que simplesmente compra ali como se fosse um liquidificador, chega em casa e coloca a sua máscara, a sua traqueia e aperta o play, liga, põe na tomada, liga e coloca no rosto. Você vai falar, pô Franco, mas tem gente que faz isso? Sim, tem gente que faz e é comum inclusive. Por quê? Porque a maioria das pessoas não chega a ter um conhecimento da área da saúde a ponto de às vezes ter essa percepção que existem parâmetros, que existe uma fisiologia, um funcionamento da nossa parte respiratória, do nosso sono, desde os centros reguladores do sono, lá no nosso cérebro, no sistema nervoso, até a execução desse processo pelos músculos da respiração e a nossa ventilação. Então, por isso que a gente sempre ajusta os parâmetros de uma forma, primeiro, que esteja adequada ao normal do ser humano, de uma pessoa média, padrão, e aí depois a gente vai vendo aquela pessoa se ela tem uma constituição maior ou menor, se ela é mais alta, mais baixa, tem mais peso, menos peso, se é mais peso de mais gordura, se é mais peso de mais massa muscular, como que é a anatomia crânio-facial, até de pescoço, de tórax dessa pessoa. Tudo isso a gente leva em conta nesses ajustes dos parâmetros. E, por fim, o tempo que ela leva para dormir também é considerado. Pessoas que dormem mais rápido, pessoas que demoram mais ou que se movimentam mais ou menos nesse período. Então, esse é o primeiro erro para a gente cometer. Então, eu já vou trazer a solução desses erros conforme eu já vou falando. Então, precisa ser ajustado desde o que vem na caixa até a rampa, vários parâmetros de tecnologias de alívio precisam ser ajustados por um profissional de saúde, ok? Assim como pensa um antihipertensivo, vamos pegar um losartan, muita gente usa, será que a dose é um comprimido? É 2? É um de manhã e um à noite? É meio? Ok? Então, todo tratamento de saúde ele é individualizado, né? Fechado? Então esse é o primeiro grande erro, usar os parâmetros que vêm de fábrica. Segundo erro é alguém que ajusta esse CPAP e coloca uma variabilidade que a gente pode chamar de delta muito grande. Por exemplo, o delta de pressões. Então vamos lá, você tem a pressão do CPAP da pessoa é 10 centímetros de água. O que é isso? É a pressão de ar que vai entrar pelo nariz e pela boca, tanto faz, mas ela vai ser a mesma dentro da região aqui da garganta e é o suficiente para abrir aquele espaço que está fechado durante o período de ronco ou da apneia. Então você tem um espacinho menor aqui, ó, e ele está ali mais fechadinho e aí a pressão do ar vai passar aqui, vai abrir. Recentemente venho brincando que para a gente entender como funciona esse processo da pressão de ar do CPAP é igual aqueles bonecos de posto que fica fazendo ali. Então que faz? Se você desligar o boneco de posto, ele aquele tecido cai no chão, certo? Se o ventiladorzinho estiver fraco, aí ele não vai levantar, vai ficar mais ou menos. Se estiver muito alto, ele fica todo aberto. Se estiver no correto. Então o CPAP é a mesma forma, a gente vai manter a nossa garganta aberta, toda essa via respiratória
aberta para que ocorra a passagem e troca do ar, do oxigênio, saída do gás carbônico. E a gente entra numa qualidade de sono adequada. Então, se a variabilidade está muito grande, por exemplo, 4 até 14 centímetros de água, que é a pressão, o que acontece ali? Você tem 10 centímetros de água que o aparelho fica oscilando. É uma variabilidade muito alta. Então, isso não é bom para o nosso centro respiratório, que vai ajustar o quanto que a gente inspira, expira, a frequência respiratória, o volume corrente, o volume minuto, tudo isso é ajustado pelo nosso centro da respiração. Então, se essa variabilidade está muito alta, a pressão fica flutuando, a hora está um pouquinho menos, aí ela vai aumentando, depois ela vai diminuindo, baseado no algoritmo que tem dentro do aparelho de CPAP, no computador dele. Então a gente fica à mercê dessa variabilidade do algoritmo, e hora tem uma pressão na via aérea maior, outra menor, outra maior, outra menor. Isso não faz bem para a qualidade da nossa respiração, porque aí isso acaba, entre aspas, confundindo o sistema ventilatório. Porque quando a gente está deitado sem o CPAP, nossa respiração é estável. Esses valores de pressão dentro da via respiratória, eles variam um pouco. E aí uma hora você coloca ali um dispositivo que vai variar bastante. Isso não é tão adequado, não é tão legal. Não é bom para nosso centro respiratório. Isso vai levar a despertares, a um sono instável e pode levar inclusive a ter um subtratamento da apneia. Porque se a variabilidade está muito grande, você pode entrar, por exemplo, numa fase de sono onde essa colapsabilidade, esse fechamento da via respiratória aqui, ele precisa de mais pressão para abrir. E aí o aparelho vai devagarzinho subindo, de lá de baixo, subindo. Tem uns que sobem de 0,1, 0,2 para não causar despertares. Então é importante ter uma variabilidade menor. Eu, por exemplo, uso variabilidade 2 a 3 quando utilizo o aparelho. Muitas vezes e preferencialmente eu coloco a pressão fixa no CPAP. Então, mas quando uso essa variabilidade, porque ela tem momentos que ela é muito positiva de ser utilizado, eu deixo entre 9 a 11, por exemplo. Então, 9, 10, 11, você tem 2 centímetros de água de variabilidade. Olha a diferença, 2 centímetros de água para 4 até 14, 10 centímetros de água. Ok? Isso, imagina os mecanismos de oxigênio, gás carbônico dentro do nosso sistema da ventilação, da respiração sendo confundidos. Então, ajustar adequadamente o aparelho, certo? E evitar essas grandes variabilidades. Eu não vejo motivo algum para alguém hoje utilizar tudo isso de variabilidade de pressão. Então, se você está num local onde as pessoas estão colocando o seu CPAP dessa forma, ou se o seu está ajustado desse jeito, para mim muito difícil conceber. E agora o terceiro e último erro, máscara. Tá? Máscara é o que vai, aqui o termo correto seria interface. Interface, que é o que liga você ao aparelho de CPAP. No meio tem a traqueia. Então, pessoas que usam máscara oronasal é pior comprovadamente do que a máscara nasal, que mantém o fluxo da respiração mais adequado. Aqui no nosso nariz ele vai pegar e descer por aqui. Então, respirou pela boca, deu ruim, não bom. Então, quando eu uso a máscara oronasal, tem essa possibilidade de respirar pela boca. E vão haver momentos até que a gente está dormindo, de mudança nesse tônus, dessas forças, desses músculos e essas pressões, onde eu posso até passar a respirar mais pela boca do que até pelo nariz. O que também não é bom, porque o nosso nariz, a nossa boca não tem a funcionalidade que a gente tem no nariz, desde combate a vírus, bactérias, imunoglobulinas, sistema imunológico nasal, até o epitélio ciliado,
que é do que é feita as células dentro do nosso nariz, o aquecimento, a umidificação, tudo isso é voltado, vários sensores que nós temos dentro dessas estruturas aqui do nariz. Fechado? Então usar a máscara correta. Eu gosto muito das máscaras que pegam só aqui a parte do nariz e vão para trás, né? E aí ela tem umas máscaras muito boas que elas são feitas com sua base de silicone maleável. E aí se o paciente deita de lado, ele não funciona como se fosse um tubo que fica apertando ali o pescoço da pessoa, mas ele é colapsável, ele fecha e continua passando pelo outro caminho, pela outra mangueira. Então ela vai de um lado para o outro. Fechado? Gosto muito dessa. Meus amigos, então esses são os principais erros. Ajuste adequadamente o seu CPAP, não use os parâmetros que vêm de fábrica, leve. Quer pagar mais barato na fábrica? Pô, sou super a favor. Mas pelo menos leve num local onde haja um fisioterapeuta, um médico do sono, uma pessoa que tenha conhecimento nesses ajustes. Certo? Essa é a sua saúde que nós estamos falando aqui. Ok? Você está respirando aquilo ali durante 8 horas da sua noite, né? Você não quer ter uma pressão arterial negativa ali, de um ponto de vista negativo, está mal controlada. Você não quer a sua frequência respiratória e a função pulmonar ruins. Ok? Forte abraço, dê os seus likes aqui, compartilhem esse conteúdo do canal. Tem mais conteúdo regular no Instagram, no meu Instagram também. Valeu? Do Dr. Franco Martins. Até a próxima. Tchau, tchau. Escreve aí os seus erros, né? O que você tem de erro, que eu sempre respondo, né? Tem bastante comentário nos vídeos, eu busco responder e te ajudar dessa forma também. Um abraço.